Nessa aula, pessoal, a gente vai focar as questões de utilização. Então, quais seriam os princípios básicos de utilização dos grupos de plantas de cobertura? A gente vai ver um pouco sobre as funções. Então, basicamente, a gente vai ter várias funções atribuídas aí aos grupos de plantas que têm essa ação, mas a gente vai perceber que algumas dessas funções estão associadas a espécies específicas e não uma condição ligada a todas as plantas de cobertura aí. Então a gente vai focar mais aí a respeito de quais são as características, o que eu tenho de vantagem aí na utilização dessas plantas. As vantagens de utilização, elas estão bem relacionadas com as funções. Então, basicamente eu tenho um grupo de funções que as plantas de cobertura conseguem desempenhar. Obviamente, a gente vai ter uma ou outra espécie que se adequa melhor àquela função. Então, nem sempre aí a gente vai ter várias funções associadas a uma única planta. A gente vai perceber que existe sim essa possibilidade de eu ter uma variedade diferente de uma mesma espécie, estando ligada aí a um tipo diferente de função. Então, aqui a gente tem várias funções aí associadas às plantas de cobertura. Vamos pegar algumas aqui e vamos conversar a respeito de algumas delas. Então, se a gente pega primeiro nos processos de redução de erosão, a gente começa a perceber que a utilização dos grupos de plantas de cobertura, justamente pela ação do sistema radicular, a gente consegue impedir os processos de erosão graças à agregação do solo. Então eu consigo manter esse solo fixo em um determinado momento, graças à presença de um sistema radicular que consegue permanecer nesse solo. Então é uma das funções que a gente pode estar associando aí às plantas de cobertura. Vamos pegar todas as questões de solo primeiro. Então, se eu falo primeiramente aí dos processos de redução de erosão, a gente já joga aqui conjuntamente com a redução dos processos de compactação. Aqui é mais comum o processo de compactação ele não acontecer justamente pela presença desse sistema radicular e pós o evento de decomposição desse sistema radicular, todo o processo de decomposição que acontece com as raízes, a gente começa a perceber que fica o espaço onde a raiz ocupava. Então a gente tem um aumento dessa porosidade. Então eu consigo garantir aí que eu tenha um processo de aeração bem interessante do solo graças à presença do sistema radicular. Com isso eu vou diminuir o processo de compactação, eu posso melhorar a infiltração, deve estar em algum local aqui, ali. Então a gente acaba melhorando os processos de infiltração e eu acabo tendo agora um solo que é mais propício tanto para o desenvolvimento de plantas quanto para a proliferação de micro-organismos. Micro-organismos que vão atuar na decomposição e auxiliar na ciclagem de nutrientes. Então, tentem perceber que eu posso ter uma função sendo necessariamente consequência de outra. Então eu posso ter várias funções que acabam atuando em momentos quando a gente fala de uma única função em si. Então eu posso ter várias associadas uma à outra. Então se eu pego redução de erosão, pego a redução da compactação, pego a aeração do solo, enfim. Então eu utilizo do sistema radicular, dos grupos de plantas de cobertura, nesse sentido. Só que vamos pensar que todas as plantas de cobertura possuem um sistema radicular, mas nem todas as plantas de cobertura necessariamente possuem o mesmo sistema radicular. Então é óbvio que para grupos aí de monocotiledôneas que são utilizadas como plantas de cobertura, é óbvio que o sistema fasciculado atuaria melhor nesses processos de redução de erosão e por aí vai. Então a gente percebe que mesmo eu tendo uma mesma estrutura corpórea presente nas diversas espécies de plantas, é bem óbvio que a estrutura desse sistema radicular também pode influenciar no quanto aquela função vai estar associada a ele. Talvez a redução da erosão esteja associada a qualquer tipo de sistema radicular, mas a gente vai ter aquele grupo de plantas que a forma de distribuição, a morfologia que eu tenho no sistema radicular desse indivíduo, eu acabo melhorando, né, intensificando o seu papel. Então, a gente tem que associar bastante as funções a respeito das espécies, para a gente dar uma olhadinha aí, se não pode estar passando alguma informação, como é o caso aí do sistema radicular. O processo de construção de matéria orgânica, aqui eu estou falando da planta de cobertura aqui, por um processo de revolvimento do solo, pós o seu processo, todo o seu ciclo de vida, ela acaba incorporando matéria orgânica no solo, então é uma questão adequada para os grupos aí de plantas de cobertura. Posso ter a entrega de nutrientes-chave,
algumas plantas que têm a capacidade de fixar nas suas folhas algum nutriente específico. Então eu consigo fazer um processo de acúmulo de potássio, acúmulo de nitrogênio, enfim. Então eu consigo ter um processo de acumulação nas minhas estruturas corpóreas, no material orgânico dessa planta, e pós o meu processo aí de bioturbação, em que eu levo esse material, entra em decomposição, eu consigo liberar esses nutrientes no solo. Então é uma das funções aí bastante interessantes aqui para o grupo de plantas de cobertura. Atuar no ciclo dos nutrientes, então é algo que a gente já está imaginando. Um processo de interação com os micro-organismos de solo também auxilia nesse ciclo dos nutrientes. Esses ciclos a gente vai conhecer eles ainda, provavelmente vocês já conhecem alguns, mas a ideia é perceber que a partir de uma interação que eu tenho planta e microbiota de solo, eu consigo garantir que eu permaneça com nutriente presente e ciclagem do nutriente. Então eu preciso ter esses dois eventos acontecendo aí. Fornecer nutriente e micro-organismo, já dá pra gente imaginar, na verdade estão todos interligados aí, mas a presença das plantas de cobertura nem sempre é algo direto para a conservação e para a manutenção da microbiota de solo, nem sempre. Por exemplo, se eu tenho uma área X e ela está coberta com qualquer grupo de plantas de cobertura, algumas características características ambientais básicas vão permanecer nessa área. Então a gente vai ter uma quebra, por exemplo, da exposição ao sol, então eu tenho sombreamento, eu tenho diminuição de temperatura, então o solo em si, ele acaba sendo protegido com essa ação direta do sol. Se eu tenho sombreamento e uma diminuição da temperatura, provavelmente eu tenho uma umidade considerável. Então eu não vou perder umidade de uma forma muito fácil, graças às plantas de cobertura. Então se eu tenho um local úmido, sombreado e que não vai passar por excessos de temperatura, é muito óbvio que a microbiota de solo presente nesse local, ela consegue permanecer. E é óbvio também que a taxa de decomposição pode aumentar justamente pela presença das plantas de cobertura, dos resíduos dessas plantas de cobertura e da ação da decomposição que os micro-organismos vão realizar. Então, nem sempre a ação é direta. A planta leva o micro-organismo? Não é isso que está acontecendo. A planta, o conjunto aí das plantas de cobertura, eles conseguem necessariamente dar a condição ambiental para que eu possa ter a proliferação da microbiota de solo. Então, basicamente é isso que eu estou fazendo. Então, não necessariamente o meu efeito é direto. O meu efeito pode ser mais indireto do que de uma forma diretamente assim. Beleza. Promover a capacidade de armazenamento de água, se eu tenho infiltração e se eu tenho porosidade, se eu tenho um sistema radicular que consegue manter esse solo agregado, se eu tenho plantas de cobertura que impedem o aumento da temperatura, não vou perder água por convecção, pela corrente de ar. É tudo vantagem. Então eu consigo manter água nesse local de uma forma eficiente. Então é possível manter água nesse ambiente. Se eu olhar para uma área de solo exposto, então uma área que foi desmatada nesse momento, ou uma pastagem que foi retirada e ela está ali com o solo diretamente em contato com o sol, umidade quase zero. Umidade aí não vai acontecer. Microbiota de solo, bem pobre, porque vai ter essa ação direta aí com o sol, não tem umidade, matéria orgânica muito baixa, decomposição quase inexistente. Então a gente percebe que o solo exposto, ele não vai trazer muitas vantagens aí pra gente. Não vou utilizar nenhum cultivo nessa área, vou só deixar essa área. É preferível utilizar os grupos de plantas de cobertura, mesmo depois que morrerem, que secar o material, eu tenho ali uma cobertura de solo que vai manter as características físicas, químicas e biológicas desse solo por um bom período de tempo. Então, a utilização das plantas de cobertura acaba se voltando para esse lado. Um pouquinho aí de supressão de plantas daninhas. Aqui, na verdade, não é uma função só de plantas de cobertura, é uma função de todas as plantas, na verdade, que realizam um processo de competição. Só que aqui a gente está aproveitando da competição que existe entre os grupos de plantas para auxiliar nos eventos das plantas de cobertura. Então, a supressão que ocorre pela competitividade que eu tenho das plantas é o que garante essa supressão das ervas daninhas. Mas não quer dizer que a planta de cobertura não pode perder para a erva daninha também. Então, em processos aí de crescimento muito grande, aí, muito acentuado dessas
desses grupos de pragas, é bem óbvio que a planta de cobertura também não vai conseguir. Mas o que a gente tem, necessariamente, é a planta de cobertura sendo um indivíduo de interesse e ele pode sim impedir o crescimento de outras plantas próximas, graças ao processo de competição. Por água, por luz, por espaço, certo? Então isso seria mais uma das características presentes aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente não viu. Não. Mas existem outras funções, como o processo em que eu utilizo da planta de cobertura para a produção de grãos, certo? Seja para plantio, novamente, ou para a produção de ração, ou para o consumo direto. Então, eu posso ter a utilização dessas plantas também nessa produção de grãos. Ou para o processo de produção de silagem. Então, nem sempre eu vou utilizar das sementes, eu posso ter aí uma utilização dessas plantas antes de completar o ciclo reprodutivo. Beleza. Controle de nematóide, controle de grupos de outras pragas aí também. Nem algumas vezes isso pode estar relacionado pela presença de toxinas presentes, alelopatia presente, mas nem sempre é isso. Na maioria das vezes, as plantas de cobertura não completam o seu ciclo de vida. Então a gente retira essas plantas antes. A gente vai revolver essas plantas no solo antes delas completarem o ciclo de vida. E boa parte das pragas, incluindo nematóides, eles dependem que o ciclo de vida deles se complete. Só que para completar o ciclo de vida, ele precisa estar durante um período de tempo na planta. Como a gente vai quebrar o ciclo de vida da planta, a gente quebra o ciclo de vida da praga também, do parasita. Então, com isso, tem uma redução da população dos parasitas presentes nessa área. Então, não é a planta sendo uma toxina, um veneno, enfim, para as pragas, mas é uma forma da gente quebrar o ciclo de vida desses indivíduos durante esse processo de plantio, durante esse processo de cultivo das plantas de cobertura. Vamos pegar como exemplo aqui a utilização da adubação verde, que é basicamente eu ter um grupo de plantas, ou uma espécie de planta, que necessariamente consegue fixar algum tipo de nutriente na sua matéria, na sua biomassa, e pelo processo aí em que a gente vai revolver esse material no solo, a gente acaba reintroduzindo esses nutrientes no solo. Então, basicamente é um processo que vai ocorrer naturalmente no ambiente, só que a gente acelera ele um pouquinho aí. Tá, só que para isso acontecer, eu preciso que a adubação verde siga alguns parâmetros, eu preciso que ela atenda a alguns parâmetros para isso realmente funcionar. O primeiro item que a gente vai considerar é a questão da espécie utilizada. Nem toda espécie dá para a gente fazer isso. E se eu estiver trabalhando com uma espécie que exerce alelopatia, que impede a germinação de outras plantas próximas a ela, ou que ela impede o processo de crescimento pela ação de alguma toxina, de alguma proteína presente, que ela acaba levando isso para o solo, isso atrapalha os processos de crescimento. Então, plantas que desenvolvem alelopatia conseguem fazer isso. Então não seria uma planta adequada para utilizar aqui no evento de adubação verde. Então eu preciso de plantas que necessariamente não atuem na supressão de outras plantas com a utilização de qualquer tipo de substância. Talvez ela vai competir com outras plantas pela sua presença, então ela compete por espaço. Ela compete porque ela vai sombrear as outras plantas. Ela compete porque necessariamente ela vai utilizar a água melhor. Não sei. Ela vai impedir o crescimento da outra planta, enfim. Então, dessa maneira, a gente poderia utilizar essa planta tranquilamente para esse processo de revolvimento. Mas, se eu for um grupo de alelopático, eu preciso tomar esses cuidados aqui. Beleza. Além disso, qual que vai ser o manejo? Todo processo, eu vou ter um processo de retirada desse material e ele vai ficar na superfície do solo? Ele vai cobrir esse solo, vai ficar na superfície? Não, não vai ser assim. Ele vai estar necessariamente pós o ciclo de vida ou no momento em que eu pensei em fazer esse processo, eu vou para o revolvimento. Então eu vou revolver essa matéria orgânica, toda essa biomassa de plantas de cobertura, revolver isso no solo. Então a gente vai estar misturando, né? A gente vai estar revolvendo aí esse material, o princípio da bioturbação. Então eu vou revolver esse material no solo e eu garanto que eu tenha agora matéria orgânica disponível para a microbiota de solo agir nos processos de decomposição e vou ter os eventos de reintrodução de nutrientes que estão presentes nessa biomassa. Beleza. A questão da época do plantio e o momento em que a gente utilizou o manejo.
Isso vai estar ligado com as questões ambientais presentes. Por exemplo, se eu fizer o meu manejo com revolvimento do solo, junto com a minha planta, em períodos que não favoreçam a microbiota de solo, isso vai ter um probleminha. Por quê? Porque eu vou ter uma taxa de decomposição baixa. Obviamente eu vou ter uma taxa de decomposição baixa. Se eu faço esse processo de revolvimento em um período onde eu não tenho disponibilidade de água, e como eu já tirei a planta de cobertura, ela também não vai atuar como sombreamento, o que a gente percebe? Não tenho água disponível contínua, a minha taxa de decomposição também cai. Vai desaparecer? Não, porque eu tenho matéria orgânica ali disponível, né? Então, óbvio que eu tenho uma ação desse material no solo, mas não quer dizer que isso vai ser tão eficiente como seria em uma condição ambiental melhor. Então, tomar esses cuidados em termos de época de plantio e a época em que o manejo vai ser realizado. Depois, o tempo de permanência desse resíduo no solo. Assim que a gente faz o processo de revolvimento ou vai deixar essa palhada sobre a superfície do solo, a gente vai precisar de tempo para a microbiota agir. E a microbiota ela vai agir de formas diferentes em cada um dos grupos de plantas. Eu não sei exatamente qual que é a constituição desse grupo de planta. Eu posso ter celulose com hemicelulose, com lignocelulose, enfim. Então eu posso ter uma ação completamente diferente, uma constituição completamente diferente à medida que a gente está variando os grupos de plantas. Com isso, é bem óbvio que a taxa de decomposição ela pode ser mais lenta ou mais rápida para plantas diferentes. Com isso, se eu faço um processo de plantio da minha planta de interesse pós o revolvimento do solo com a minha planta de cobertura, talvez eu ainda não tenha nutriente disponível, talvez a decomposição ainda não agiu para a liberação de nutrientes nesse solo, então eu só tenho o solo revolvido com material. Então eu ainda não tenho essa reintrodução, os nutrientes ainda não estão disponíveis para mim. Então a gente precisa ter esses cuidados ligados com o período de decomposição que essas plantas vão atingir. Segundo bimestre a gente fala planta por planta, e aí a gente começa a falar um pouquinho desses períodos. Então, qual que é o período ideal pós-revolvimento, onde a gente já tem a introdução da matéria orgânica, e aí a gente consegue perceber com cada uma das espécies aí. Essa última, ela seria mais uma interação de todos, né? Que as condições que eu tenho nesse ambiente. Principalmente climática, né? Condição de solo, tipo de solo também, mas a condição climática aí principalmente. Porque ela vai estar influenciando no restante de tudo que a gente falou. Então, todos os itens que a gente falou anteriormente, as condições climáticas aí, elas vão poder influenciar. Então, o que eu começo a perceber aqui? Que a gente vai precisar olhar cada um desses indivíduos aqui, cada uma dessas condições, e perceber que elas não estão isoladas. Uma aí vai acabar puxando a outra de uma certa forma. Então eu preciso sim tomar esses cuidados aqui. Por quê? Para que todos esses cuidados? Para que a gente vê todos esses fatores? Por que essas variáveis realmente são importantes? O que eu quero com a utilização da planta de cobertura na adubação verde? Eu quero nutrientes disponível, eu quero realizar um processo de adubação sem a utilização de insumo. Então eu estou utilizando necessariamente aí os grupos de plantas de cobertura. O que depende para a adubação desses indivíduos? A decomposição. Então eu necessito que a microbiota de solo esteja funcional. Então se eu desconsiderar tudo que eu tenho aqui, todos esses fatores que a gente está vendo aqui, é bem óbvio que eu não tenho decomposição, não vou ter mineralização, não vou manter esse nutriente disponível para as plantas utilizarem. Do que adianta eu ter matéria orgânica disponível no solo se eu não tenho uma taxa de decomposição e mineralização que garanta a utilização do nutriente? Não adianta de nada. Então eu preciso ter a disponibilidade do nutriente. Então para isso eu preciso garantir que a decomposição, que os processos de mineralização necessariamente estejam funcionando nessa área. Uma outra consideração para a gente é que mesmo numa taxa de decomposição alta, eu tenho uma mineralização correta desses nutrientes acontecendo, eu tenho sim nutriente disponível agora para as minhas plantas, sozinha essa adubação verde fica complicado dela conseguir todo o aporte nutricional para um cultivo. Então não é uma coisa tão simples assim. Então, principalmente quando a gente fala de plantas de comercialização. Né? Se a gente estivesse falando de uma área florestal, talvez a gente poderia ter uma melhoria aí, justamente porque as exigências nutricionais não seriam tão grandes como numa monocultura. Mas, tirando essa consideração, o que a gente percebe? Eu preciso
obviamente, de um manejo funcional, além da utilização da adubação verde. Então não dá para contar apenas com isso. Eu vou precisar de uma manutenção, eu preciso observar o que eu tenho, qual que é o estado nutricional desse solo pós a utilização da adubação verde, para se caso a gente precisar corrigir alguma coisa, e provavelmente vai, principalmente se for uma área para monocultura, a gente percebe que somente a adubação verde aí sozinha não vai conseguir atingir todas as demandas nutricionais que o nosso cultivo de interesse precisa. A gente tem que pensar basicamente no material que está sendo adicionado, né? Esse material que está sendo depositado, esse grupo de matéria orgânica que está tendo ali. E qual que é a relação desses nutrientes que eu tenho presentes nessa matéria orgânica? Será que, se eu associar todos os eventos ligados à quantidade de matéria orgânica que eu tenho disponível, mais a relação que eu tenho presente de carbono, de nitrogênio nessa matéria orgânica, mais a ação ambiental que eu tenho dessa área, será que a partir disso eu não poderia melhorar os aspectos de produção desse grupo de plantas? Os aspectos de produtividade dessa espécie? Será que eu não poderia melhorar como que essas plantas poderiam funcionar com a utilização disso? Então, o que a gente percebe é o quê? Que qualquer grupo de nutriente, além das questões de carbono, de nitrogênio presente nesse solo, presente nesse material orgânico aí, ele vai depender dessa ação da decomposição. E quanto mais essa matéria orgânica está difundida no solo, ela vai influenciar outros aspectos também. Então não vai ser só o potencial que eu tenho da minha planta de absorção, não é isso. Eu vou conseguir influenciar em outros aspectos, aspectos físicos do solo, aspectos químicos do solo, biológicos e por aí vai. Então eu começo a interagir. Então, com a presença da matéria orgânica e a garantia de que que a planta vai conseguir utilizar desses nutrientes, eu vou ter, além do benefício da utilização dos grupos de plantas, um manejo, basicamente uma contribuição para outros aspectos do solo que não seja aquele nutricional, né? Que sejam outros aspectos que acabam estando ligados aí com a manutenção desse solo. Um fator interessante para a gente observar também é a variação do manejo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de agricultura regenerativa, eu não tenho um processo de bioturbação acontecendo. Então, todo o matéria orgânica das plantas de cobertura, eles são depositados na superfície. E eu dependo desse material na superfície entrando em eventos de decomposição e mineralização, liberando os nutrientes do solo para a utilização da minha monocultura, do meu cultivo de interesse. Só que aqui tem um problema, porque eu estou acima do solo, ação direto com o sol, não estou inserido diretamente na microbiota do solo, então eu não tenho uma taxa de decomposição tão alta assim. Então eu vou perder sim em decomposição. Se eu perco em decomposição, mineralização vai cair junto. Quer dizer que eu não vou ter nutriente disponível se eu entro com plantio direto? Quer dizer que eu não vou ter nutriente disponível? Você vai ter nutriente disponível. Mas você poderia ter mais nutriente disponível com a utilização do processo de revolvimento. Mas por que isso é utilizado? Por que eu não utilizo só o revolvimento? A gente percebe o quê? Quando a gente tem condições climáticas e tipos de solos diferentes, os manejos também são diferentes. A gente tem uma aula só de manejo e a gente vai ver basicamente qual tipo de manejo destinado a qual grupo de plantas de cobertura. Então eu posso sim voltar a minha planta de cobertura para um certo tipo de manejo. Então eu posso ter plantas de cobertura que são muito eficientes na superfície do solo, mas não são eficientes no revolvimento. Então a ideia de a gente ter necessariamente manejos diferentes é tentar potencializar. Mas é bem óbvio que se eu não tiver com uma planta exata, ou se eu não tiver com uma planta específica para aquela função que eu quero, a gente pode ter alguns probleminhas aí diminuindo essa taxa de decomposição ou mineralização. Se a minha planta de interesse, a minha planta de cultivo, não exige uma potência nutricional, ela não tenha tanta exigência nutricional assim, talvez isso não seja problema. Mas para plantas de interesse, plantas de cultivo, que vão ter uma exigência nutricional muito alta, aí é problemático. Porque a gente já percebe que eu não vou conseguir, somente com a utilização dessa adubação verde, garantir o aporte de nutriente necessário para ela.
Aí a gente pega esse processo da adubação verde, pega essa forma de manejo, né? E vai ver quais são os efeitos disso na qualidade do solo, né? Quais são os efeitos da adubação verde nos processos nutricionais, na fertilização do solo. Beleza, o que a gente começa a perceber? Algumas coisas a gente já conhece, que é o evento do teor de matéria orgânica, bem óbvio que eu vou ter um aumento do teor de matéria orgânica com a utilização aí da adubação verde, a maior disponibilidade de nutriente que vai estar atrelado à matéria orgânica e à taxa de decomposição e mineralização. Então eu vou ter essa união aí para realmente funcionar. Além disso, eu vou ter uma ação muito interessante aí pra gente, deixa eu até marcar aqui para vocês, mas isso daqui, ó, todo o nosso processo de troca de cátions que vai acontecer com o solo. O que é isso? Seria o meu processo de troca que vai acontecer quando a gente fala da solução presente no solo, então a solução argilosa, com o próprio solo em si. Então eu preciso que os nutrientes presentes, potássio, sódio, por aí vai, esses nutrientes, eles precisam a todo momento estarem trocando entre solo e solução. Porque aí é a disponibilidade que eu consigo para as minhas plantas. A planta não vai conseguir absorver o nutriente, reter esse nutriente diretamente do solo. Eu preciso desse material diluído de alguma forma. Então, essa troca que acontece é a CTC. É esse evento aí de troca de cátions. Com isso, eu consigo aumentar a fertilidade do solo e aumentar a taxa de absorção das plantas. Então, eu posso falar que se eu tenho uma CTC alta, eu tenho um solo extremamente fértil. Então, quanto maior a CTC, maior a fertilidade do solo. Beleza? Então, vamos tentar associar sempre aí a forma como que as plantas utilizam dos nutrientes com a relação que ela tem com o solo e como que as características químicas desse solo interagem entre elas, que é o que vai garantir esse processo de absorção. Posso ter muito nutriente no solo e a minha planta não conseguir absorver por essa falta do nutriente disponível? Posso. Então o nutriente está ali presente, mas a CTC está muito baixa, então não tem esses eventos de troca. Eu não deixo o nutriente disponível para a utilização da planta. Então isso é um probleminha que pode acontecer aí sim. A gente acaba favorecendo esse solo com a produção de vários compostos que podem ajudar tanto na microbiota do solo, como podem acelerar os processos de mineralização dos nutrientes para a minha planta. Então, se eu tenho essa capacidade, eu torno mais uma vez esse solo mais e mais fértil. Então, eu preciso utilizar dessas características de solo e das características químicas que vão acontecer para a gente garantir fertilidade. Então, seria um ponto básico aí para a gente garantir fertilidade para esses grupos. Todos esses eventos que a gente está vendo aqui, na verdade, são aspectos básicos de ciclagem. Então, a gente está vendo o nutriente ciclando de alguma maneira e, por esse ciclo estar acontecendo, a minha planta está utilizando. Então, nem sempre todos esses eventos que a gente está vendo aqui, que vocês vão ver em fertilidade, todos esses eventos, na verdade, eles estão falando de uma interação. Então, a interação que o solo tem com as características químicas dele e a interação que eu tenho agora com esse solo, juntamente aí com a planta que está sendo utilizada naquele momento. Então, a nossa planta de cultivo, ela pode ser favorecida graças à presença da adubação verde com essas características químicas do solo aqui. Por exemplo, se a gente for pegar, alguns solos eles têm a capacidade de reter o nutriente. Então eu consigo reter esse nutriente, essa retenção, ela acaba impedindo o nutriente de ser liberado, que é esse processo de absorção desse nutriente. O exemplo do fósforo aí pra gente. Então eu posso ter uma CTC baixa com muito nutriente disponível, mas a planta não utiliza. Então o nutriente não está disponível para a planta. Então isso é algo que pode acontecer. Então eu tenho um aspecto químico do meu solo que não está funcionando e que está em desequilíbrio, talvez melhore por uma correção de pH, que é um dos fatores que influencia na CTC. Então eu posso sim ter o nutriente disponível, mas por um aspecto químico dos nutrientes presentes eu não consigo ter ele disponível para a planta. Então isso pode ser problemático aqui. Isso vai estar ligado também com o tipo de solo e o tipo de manejo que eu tenho. Porque eu posso ter formas de manejo diferentes, com a mesma planta de cobertura, em outros tipos de solo e funciona. Então, o que a gente percebe? Que outras condições, outras variáveis, né,
além daquilo que a gente está observando naquele momento, pode necessariamente funcionar. Talvez o tipo de solo que eu tenho aqui, nesse clima, ele não favoreça uma CTC em condições normais. Mas esse mesmo tipo de solo, em uma outra questão climática, eu tenho um favorecimento da CTC por aspectos de decomposição, de umidade, de temperatura, enfim. Então, eu posso sim ter diferenças na forma em que o solo libera, né? Ele deixa esse nutriente disponível para a planta, de acordo aí com as questões tanto de solo, quanto climáticas, e quanto o tipo de planta também, que a gente vai ter associado aí. E da mesma forma que a gente viu agora há pouco que o sistema radicular ele acaba ajudando na estruturação do solo, os próprios agregados de matéria orgânica também conseguem fazer isso. Então, se eu utilizo da adubação verde e necessariamente aí faço um processo de revolvimento, eu percebo que vai ter locais no meu solo que vão ter agregados de matéria orgânica, né, onde as plantas ficaram necessariamente agregadas. Pós o evento de decomposição, eu tenho espaços que poderão ser preenchidos, enfim, por diversas estruturas aí. Então eu consigo melhorar os aspectos ligados a esse solo com essa adição da matéria orgânica, como o processo de revolvimento vai trazer, como a bioturbação ela vai trazer. Com isso eu melhoro as questões de aeração, de infiltração, então eu consigo manter a água disponível, tenho uma aeração do solo, então tudo isso vai ajudar nesses aspectos. Então nem sempre é o sistema radicular, às vezes é o próprio processo de revolvimento, aquele agregado de matéria orgânica que ficou disponível pós-decomposição, um espaço fica ali, e esse espaço acaba ajudando aí nos aspectos físicos do solo. Continuando a observar esses benefícios físicos, a gente vai falar um pouquinho até das questões de erosão, né? Então, a presença aí desse evento de adubação verde ou pela ação das próprias plantas de cobertura, a gente evita muita coisa, como o impacto direto da chuva com o solo, né? Podendo levar os nutrientes, lavar a matéria orgânica. Então, isso é algo que a gente não quer, então é um fator bem interessante aí. Eu tendo aí um aumento da porosidade, que a gente acabou de ver, com os processos de agregação do solo, com os agregados de matéria orgânica, eu consigo facilitar os eventos de infiltração. Então, as fontes de água que eu vou ter para o meu solo acabam sendo intensificadas graças à presença dessa matéria orgânica. Então, a gente percebe que é vantagem, né? Que a gente acaba tendo bastante vantagens aí em termos de benefícios físicos aqui. Agora, se a gente parar para pensar um pouquinho nas questões biológicas, vamos pensar primeiro em termos populacionais, né, em termos de espécies da microbiota. Quando eu tenho a presença da matéria orgânica disponível, que vai garantir um ambiente propício para a proliferação desses grupos, a gente vai ter, primeiramente, um aumento da densidade populacional das espécies que a gente já tem aqui presente. Com os eventos reprodutivos, a gente acaba favorecendo a diversidade desses grupos, né, a variabilidade desses grupos, além da entrada de novos grupos aí, de espécies dentro dessa microbiota, e eu acabo favorecendo a minha taxa de decomposição. Eu tenho uma superpopulação de decompositores, eu tenho uma riqueza, uma diversidade muito grande desses indivíduos, então eu consigo garantir que a minha decomposição necessariamente seja alta. Aí eu pego todos esses resíduos orgânicos aqui, que garantem a manutenção desses micro-organismos, seria bem óbvio que a minha taxa de decomposição aumenta e eu tenho aí fornecimento suficiente de recursos para esse solo e para as plantas de cultivo que a gente vai utilizar pós a ação dessa decomposição. Aí a gente precisa ver o seguinte, o que garante necessariamente que eu tenha os nutrientes disponíveis é eu conseguir dar uma total certeza que a atividade biológica presente da microbiota do solo com a matéria orgânica que a gente está introduzindo, ou com a matéria orgânica que está presente ali devido às fontes de cobertura, essa relação seja funcional. Então, se eu não tenho essa matéria orgânica disponível, não dá, não tenho carbono orgânico disponível, não tenho nada presente ali, como que eu vou conseguir seguir? Como que eu vou seguir por esse processo de liberação? A gente vai ter eventos onde esses eventos de decomposição é o que garante os processos de liberação de algum tipo de nutriente. Por exemplo, a gente vai ter o fósforo aí podendo estar absorvido, então ele está preso, vamos dizer assim. Então ele está preso em alguns óxidos, e aí o que acontece? Se ele está preso em uma ligação que ocorreu, ele não pode ser utilizado pela planta. Então a planta não vai conseguir utilizar o fósforo dessa maneira. Eu preciso de um evento de decomposição para retirar o fósforo desses óxidos e eu poder conseguir utilizar desse recurso. Então, para isso, CTC tem que estar funcionando,
Para isso, a taxa de decomposição precisa estar funcionando e eu garanto a utilização do nutriente. Então isso a gente vai ver com vários nutrientes. Nem sempre o nutriente estar ali presente quer dizer que ele vai ser utilizado. Então eu preciso que o nutriente esteja disponível, ele não pode estar absorvido. Se ele estiver disponível, a planta vai utilizar. Se ele não estiver disponível, eu preciso melhorar a CTC para ele poder sair dessa ligação que ele criou e eu conseguir ter uma disponibilidade dele aí para a minha planta de interesse, para a planta do meu cultivo agora. E a gente acaba vendo alguns benefícios biológicos que estão associados um pouquinho com as interações que vão acontecer. Então, a presença aí, a presença dessa matéria orgânica e da taxa de decomposição, ela pode favorecer alguns pontos. Por exemplo, matéria orgânica disponível que permite a proliferação de grupos de fungos que são patogênicos. Isso é problema, mas graças à decomposição que ocorre pela microbiota de solo, eu impeço isso de acontecer. Então, a presença da matéria orgânica em um local em que ela não atua na decomposição da microbiota de solo é um ambiente propício para o desenvolvimento de outros micro-organismos que podem não ser bons para a minha planta. A gente percebe que a utilização da microbiota de solo ela pode também reduzir esses aspectos ligados a esses tipos de praga. Além disso, eu posso pegar, com a utilização da decomposição, eu garantir que eu impeça o crescimento de outros indivíduos pelo o processo alelopático. Então eu garanto a alelopatia para conseguir impedir o crescimento de outros grupos de plantas próximos ao meu indivíduo aqui. Então já deu para a gente perceber que de benefício é o que a gente mais tem, né? A gente passou por benefícios físicos, químicos, biológicos, enfim. Então são muitas utilizações. Obviamente são muitas plantas de cobertura e, infelizmente ou felizmente, a gente vai ter algumas espécies que são específicas para cada uma dessas funções que a gente viu aí nessa aula de hoje.